Fala pessoal, tudo bem? Queria trazer um videozinho pra vocês aqui pra gente reagir junto aqui e ver o que o brasileiro sabe sobre finanças. Esse vídeo é do canal Jovens de Negócios e ele saiu pra rua pra perguntar pro brasileiro aí o que ele sabe sobre investimento. Na avenida mais conhecida do Brasil para abordar pessoas aleatórias e entender o que elas sabem sobre finanças. Você tem algum dinheiro guardado? Na verdade, não. Não, no momento não. Vocês jogam na loteria? Toda semana. Casas esportivas? Sim. Jogam em casas esportivas? Sim, jogo. O que é inflação? Inflação, eu acho que é um imposto cobrado mais que o devido. Vocês sabem o que é reserva de emergência? Reserva de emergência? Vocês têm algum dinheiro guardado? Não. Tenho. No bolso. Acho que tem 50 centavos. Ah, e desculpa a demora desde o último vídeo. Você vai ver que foi por uma boa causa. Eu li essa pesquisa que diz que 45,8% dos brasileiros não fazem qualquer controle das suas finanças. Uma parte dos que fazem, 29,3%, usam a memória como seu melhor método orçamentário. Olha esses canais de finanças aqui. Se a gente pegar a quantidade total de views que todos esses canais tiveram, isso dá 1,8 bilhão de visualizações no YouTube. Vocês conhecem o Primo Rico? Sim. Natália Arcuri do Me Poupe? Sim, já ouvi falar. Bruno Perini do canal Você Mais Rico? Sim. Vocês conhecem o Thiago Negro? Você, que é o Thiago? Não, eu sou o Breno. Não. A maior parte das pessoas conhece algum desses educadores. Essas pessoas tiveram acesso ao conhecimento deles em algum momento, mas o acesso aos conteúdos que esses educadores produzem, na maior parte das vezes, não se traduz diretamente em mudança comportamental quando a gente vai pra rua. Por quê? Vamos levar em conta que ele tá fazendo uma entrevista no centro da cidade, na Avenida Paulista, pelo jeito ali, né? Eu não conheço São Paulo, mas imagino que é o centrão, né? Então já é um povo diferenciado, né? O que é inflação? Assim, eu não entendo tão bem sobre esse papo de inflação. No meu entender, a inflação é quando a economia do nosso país está estabilizada. You know what inflation is? No, I'm not aware of that. A inflação, eu acho que é um imposto cobrado mais que o devido. Inflação é o quê? Imposto? Ok, pra gente ficar na mesma página, inflação não são impostos. Inflação é o aumento generalizado dos preços ao longo do tempo. Com o aumento da impressão de papel moeda, com o aumento de gastos no governo, com a escassez de matéria-prima e, claro, com o aumento de impostos. Se o governo aumentar os impostos sobre os produtos, sobre os serviços, empresas elas são obrigadas a repassar o custo para o consumidor. Caso contrário, seu negócio pode não parar de pé. Então, por mais que impostos possam influenciar no aumento dos preços, eles são diferentes de inflação. Inflação que tá acontecendo com o nosso mercado aí, com o nosso alimento. Meu Deus, cara. Então, você vai no mercado, você compra pra uma refeição básica ali, um cafezinho da tarde ali. Lógico que você vai trazer o pacote de café inteiro, você vai trazer uma bandejinha de ovo, tudo, mas... Cara, você não gasta menos do que R$50 pra uma alimentação básica de fim de tarde. Tá osso, cara. Sem contar a carne, né? A gente não consegue nem comer ovo mais, imagine carne. Taxa Selic, sabe o que é? Não. O que é taxa Selic? Não vou saber te explicar. Taxa Selic, você já ouviu falar? Já, mas eu não sou economista, não conheço nada dessa área. Tô saindo bem aí, chefe, na foto? Ah, tá bonito. Bonito demais. Taxa Selic, já ouviu falar nisso aqui? Já ouvi, cara. Eu sei o que é, mas eu fico viajando nesse negócio toda vez. Eu me perco. Taxa Selic acho que é... O que é a taxa Selic? Já ouviram falar disso? Já ouvi falar, mas assim, detalhadamente eu não vou saber explicar, não tenho noção. Taxa Selic, saberia dizer o que é? Quem sabe? Mas não sei se está certo, mas a taxa de valorização, de imposto, alguma coisa assim, não sei. Talvez essa daqui seja mais difícil mesmo. Olha, taxa Selic é a taxa base de juros da economia brasileira. O Banco Central regula a taxa Selic como um instrumento para controlar a circulação de dinheiro na economia e, com isso, conter a inflação. A taxa Selic interfere nos juros cobrados por bancos privados e nos juros pagos a investidores nos seus investimentos. Funciona assim. Se a Selic está subindo, os juros cobrados por bancos para conceder um empréstimo, um financiamento de um carro, uma casa, por exemplo, eles ficam mais caros e os retornos de investimentos de renda fixa também tendem
tendem a ficar mais atraentes. Então, tudo isso tende a frear o consumo, já que está mais caro conseguir o crédito mediante uma Selic alta e as pessoas preferem deixar o dinheiro paradinho, rendendo, ao invés de gastar. Agora, se a Selic cai, os juros ficam mais baratos. Então as pessoas compram mais, as empresas vendem mais. E a taxa de desemprego cai, porque essas empresas precisam contratar mais gente para comportar o aumento das vendas e aumentar a sua produção. Agora, a rentabilidade daqueles investimentos de renda fixa cai também, o que tem justamente fazer investidores migrarem o seu dinheiro investido da renda fixa para renda variável. E aí começam a investir em ações, fundos imobiliários, já que investimentos em renda variável, como os da Bolsa de Valores, estão apresentando melhores resultados do que a renda fixa. Pegou? Você chutaria qual o percentual da população brasileira que está endividada? Ui, acredito que deve ser grande. Mais de 60%. Um pouco mais, é uns 70%. Vai. 85%, 90%. Uns 10%. 60%. 70%. Qual que é o percentual da população que está endividada? 100%. 80%. É muito perto disso, 77,8%. Tipo, Se for levar em conta que ele falou ali de 100%, ele tá redondamente correto, porque se for pra gente contar como dívida tudo que a gente tem, né? Financiamento, parcela, não sei o quê, quem não compra tudo à vista tá endividado. Então, 100%. 99%. 160 milhões de pessoas. Mas você diria que isso é bom ou ruim? Mano, eu acho que isso é péssimo. Eu acho que é ruim. Não é legal, é péssimo, porque quando você tem dívida, você não tem o poder de compra. Acho que é péssimo, né, meu? Se todo mundo tivesse o nome limpo, acho que dava pra fazer um Brasil melhor. Bom, estar endividado não é necessariamente um problema. Quando bem utilizada, contrair uma dívida pode te deixar com mais dinheiro. Pensa que você guardou o dinheiro para comprar uma televisão. Então você tem R$3.000 agora para pagar à vista. Mas chegando na loja, o vendedor te oferece uma condição única. Você pode parcelar em 10 vezes sem juros. Se você contrair a dívida no dia 1º de janeiro, por exemplo, e sua fatura fechar no dia 1º de fevereiro, esses R$3.000 renderam o mês inteiro até o pagamento da primeira parcela. Com base na Selic atual, isso iria te deixar com R$3.020. Então, você paga a primeira parcela no dia 1º de fevereiro, de R$300, e fica com R$2.720. Mas esse dinheiro vai render durante todos os dias de fevereiro até o pagamento da sua outra fatura, te deixando com R$2.738. Você paga a fatura e fica com R$2.438. E isso vai acontecendo repetidamente. No final dos 10 meses, é como se você tivesse comprado a TV por R$115 a menos, porque esse foi o rendimento que você teve. Dívida pode ser bom para quem sabe utilizar. O problema é quando você tá... Inadimplente. Inadimplente. Sabe o que é inadimplente? Seria uma pessoa que não consegue pagar a sua dívida? Sabe qual que é o percentual da população que tá inadimplente? Não faço ideia, mano. Hoje, 40% da população brasileira é inadimplente. Isso é um problema. Qual que é o impacto que você diria que isso traz na economia? Eu acho que não interfere. Você é inadimplente ou é caloteiro? Tem uma diferença, né? É o inadimplente que não consegue pagar, né? Tanto não, mano. Tem um lado bom e um lado ruim. O lado bom é que eles vão pagar juros e vai fortalecer o Banco Central, né? E o ruim é porque ele vai ficar com o nome sujo, né? Porque Ficar inadimplente não só é ruim pela dificuldade do indivíduo conseguir mais crédito, é ruim para a economia também. O indivíduo inadimplente é um indivíduo que contrai uma dívida que ele não consegue pagar. Acontece que existe um fenômeno quase mágico chamado de efeito multiplicador do crédito. E isso é freado numa economia com alta inadimplência. Então, se você depositar algum dinheiro no banco, o banco mantém somente uma fração desse depósito como reserva e empresta o resto. E o dinheiro emprestado, eventualmente, é depositado em outra conta bancária, seja no mesmo banco, seja em outro banco. Acontece que, uma vez depositado, esse dinheiro também se torna parte dos depósitos do banco. Então, ele fica sujeito às mesmas regras de reservas. Portanto, uma fração desse valor é mantida como reserva e o resto é, novamente, disponibilizado para empréstimos. Esse processo se repete várias vezes, o que faz com que um único depósito inicial possa levar a um aumento muito maior na geração de riqueza para a economia. Afinal, menos inadimplência significa mais crédito, mais renda, mais negócios, menos juros, porque os bancos não precisam emprestar dinheiro assumindo tanto risco, e na ponta, mais empregos. Bom, já conseguimos colher algumas respostas, ainda quero pegar mais outras, mas no geral deu para pegar um pouco como que é a realidade. Você tem algum dinheiro guardado? Sim. Não. Sim. Não, no momento não. 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 Sim. Onde você investe? Atualmente eu só deixo guardado na poupança. Só poupança mesmo. Poupança. Só poupança. Um tipo de CDB, poupança. Ultimamente eu estou investindo em renda fixa através de corretora. Deixa um CDB de recorrência. Renda fixa através de corretora. Uma coisa que é foda, cara, poupança. Hoje, poupança
deixo guardado na poupança. Tipo, essas pessoas que deixam guardado na poupança, elas não estão nem investindo, né? É só uma reservinha básica do básico de emergência. É isso que elas deixam na poupança. Que não tá errado. A reserva de emergência. Deixa guardado na poupança. Então, tá certo. Diária aí pra poder resgatar rápido. Ainda que tenhamos tido respostas razoavelmente mais otimistas, essa não está perto de ser a realidade do Brasil. 88% dos brasileiros ainda utilizam a poupança, sendo que nos últimos 5 anos, a poupança perdeu da inflação em 3 desses anos. Isso é curioso se a gente pensar que existem investimentos que são tão seguros quanto a poupança, só que rendem mais do que ela. Qual que é a diferença de, por exemplo, você investir no CDB que rende a 115% do CDI e a poupança? No final de um ano, qual que é a diferença que você tem entre esses dois investimentos? Sei lá, o quê? Uns 20% a mais? Acho que é uma diferença de 10% para mais, assim. Uns 30% no máximo. Honestamente, talvez uns 80%. 30%. Na verdade é menos, é 3% só. 3%. Rapaz, eu tô jogando na alta, porque eu achei que o Brasil ia trabalhar com euro agora. Então se você tem R$300, no final de um ano, um CDB, que rende a 115% do CDI, ele vai te dar R$9 a mais do que a poupança. Não é tão expressivo nesses valores baixos também, né? Mas sabia que dá pra ser melhor? Se você faz todo mês um investimento de, por exemplo, R$300, colocar esse dinheiro na poupança, depois de 30 anos, você vai ter R$380 mil. Parece legal, né? Mas se você fizer isso num CDB, nessa mesma taxa de 115% do CDI, sabe quanto você vai ter acumulado? Não. Então chuta aí. 90 mil? 680 mil. Rapaz. Cheguei tão perto. Qual que é o nome desse fenômeno que faz com que você consiga multiplicar o seu dinheiro ao longo do tempo? O nome desse fenômeno? O nome desse fenômeno, você imagina em CDB já dá uma diferencinha, né? Imagina em ações, né, moça? Nossa senhora. Me dê, papai. Eu não sei te dizer o nome. Lucro? Sei lá. Investimento financeiro, investimento inteligente. Fazer um combinado com vocês ficarem bem na fita. Fala assim, ó, juros compostos. Vou botar o microfone, daí você fala assim, juros compostos, beleza? Qual que é o nome desse fenômeno aí que acontece quando você multiplica o dinheiro? Juros compostos. Juros compostos. Isso. Pô, primeira pessoa que falou agora juros compostos. Juros compostos. Juros compostos são quando os rendimentos de uma aplicação se somam ao total da aplicação. E tudo isso gera rendimentos por si só. Isso gera um efeito exponencial ao longo do tempo. Quanto maior for a sua taxa de rendimento, no longo prazo, isso se pode transformar numa bola de neve e uma montanha de dinheiro. Albert Einstein disse, o juro composto é a 8ª maravilha do mundo. Quem entende, ganha. Quem não entende, paga. Pitch de vendas agora em 30 segundos. Se você levar hoje 1 é 6 e 2 é 10. 2 é 10. 2 é 10. E 1 é 6. 1 é 6. E 3 é quanto? Aí você me quebra, né? Faz aí, velho. Por que você acha que brasileiro não entende de finanças? Não é ensinado a investir, né? Educação financeira não tem na base. Eu acho que não tem muito incentivo. No ensino, assim, o ensino básico, não tem nenhum incentivo. Isso aí é porque não aprendi na escola. Não ensina na escola isso. Era uma coisa que tinha que ensinar. Pô, cara, isso é verdade. Isso é foda. Ó, eu vou dar um exemplo aí, ó. Eu tive aula de artes, acho que meu filho também tem. A arte, ou educação artística, dependendo da região, né? Pô, nada contra quem gosta, mas tira isso daí, cara. Troca por educação financeira. Imagina você aprendendo sobre finanças desde a pré-escola. Mas, como dizem, né? Eu acho que o objetivo do governo é te manter alienado, né? Não sei se tem lógica isso, é o que dizem. O que você acha? Eu não sei se faz sentido. Eu acho que quanto mais pessoas, né, prósperas tiverem no país, mais próspero o país é, né? Não sei, mas é complicado. Eu acho que deveria sim ter educação financeira na escola. Ia mudar muito. Muito, muito, muito. A gente não tem estudo de educação financeira. Falta bastante. Por que vocês acham que o brasileiro ele não entende de finanças? Começa que já no ensino tanto básico, já não tem nenhum tipo de instrução. A gente não aprende nada na escola, só matemática. Então acho que pro brasileiro é um pouco difícil se desenvolver em questão a dinheiro. A verdade é que existem alguns fatores que contribuem para isso. Juros historicamente altos no Brasil dificultam a quitação de dívidas, a instabilidade econômica influencia numa inflação alta e recessões constantes, isso sem contar com políticas públicas ineficientes, renda per capita baixa, uma cultura intrínseca ao brasileiro de consumismo, tudo isso dificulta a organização financeira do brasileiro. Ainda assim, todos esses fatores podem ser considerados reflexos de uma única causa, a falta de acesso
a educação financeira. Falta de literacia, de alfabetização financeira, faz com que pessoas eleitas, que também não tiveram essa educação, criem políticas públicas ineficientes. Isso traz instabilidade econômica, inflação alta, os bancos precisam se proteger mantendo juros altos, a taxa de desemprego se mantém alta, o brasileiro médio não consegue se planejar para aumentar sua renda e, sem discernimento, acaba gastando naquilo que, muitas vezes, não é tão importante para si. Educação é a resposta não para questões financeiras, é a resposta para tudo. Ainda que algumas pessoas não tenham concordado muito bem com as respostas, elas concordaram que educação financeira é algo que deveria ser dado nas escolas. Então, por que a gente não vai a algumas escolas para ver se de fato o aluno brasileiro sabe ou não educação financeira? Tudo bem, gente? Mas esse vídeo aí tá bugado também, porque o cara vai em escola, sei lá, você deve ser uma escola particular. Tinha que meter o louco na periferia, na plebe. Periferia ou um bairro médio, sei lá, mas o cara deve estar... Vamos ver o que ele sabe. Tudo bem, prazer é meu. Vocês têm algum dinheiro guardado? Sim. 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 Onde é que vocês investem? Eu não invisto, mas eu pretendo um dia. Tem muita influência dos meus pais. Eles sempre falam investe. E um dia eu vou começar a investir. Onde é que você investe? Ações, fundos imobiliários. Já tá melhor, cara. Quantos anos você tem, cara? 7. E você investe em ações, fundos imobiliários e tesouro direto? Entre outras coisas também. O que vocês acham de... Vamos ver se o que eu imagino vai se concretizar aqui. Que eu imagino que a nova geração que tá vindo agora tem muito acesso à informação, né? Já nasceram com o celular na mão, né? E pelo celular eles conseguem educação financeira. Se eles não foram tapados, ele vai conseguir informação sobre isso, né? Então eu imagino que é isso que vai acontecer. Na geração nova vai vir bem mais informado sobre finanças do que nós, né? Eu, ou você que tá me assistindo e que tem mais ou menos a minha idade. Que não tinha acesso a isso aí. Não é porque a gente não quis, a gente não tinha acesso, cara. Eu nem sabia que existia um livro do Pai Rico, Pai Pobre, por exemplo. Vai fazer o quê? Você não sabe, cara. Poupança, gente. É uma forma que é segura, só que o rendimento dela é muito baixo. Por exemplo, ela rende somente a 70% do CDI. Eu acho a poupança que é um péssimo local para investir. Você tem opções muito melhores para investir do que a poupança. Quase a mesma coisa que você deixar dinheiro parado. O que vocês acham de loteria? Eu acho bom, só que você tem que ter muita sorte pra ganhar. Você acha bom loteria? Eu não acho que é uma coisa legal, porque você arrisca muito, gasta muito dinheiro, causa um vício em algumas pessoas. Pra mim é um jogo de azar, pra mim não é um investimento também, que é válido, que se possa fazer, e pra mim não tem princípio. Eu sei que você é menor de idade ainda, você não pode, mas se você pudesse, você jogaria na loteria? Não, é muito por chance, prefiro pegar a certeza. E sobre casas de apostas esportivas? Péssimo igual, porque a probabilidade de você ganhar um dinheiro com aquilo é muito baixa. Eu acho que, tipo, o dinheiro é seu, então você faz o que quiser com ele. Eu, por exemplo, eu não gosto dessas casas. Porque como atleta, eu sei que isso pode influenciar também, além de as pessoas perderem dinheiro e também... Vocês vejam aqui que o nível aqui tá diferenciado, né? Olha o naipe da escola deles, o microscópio, tudo ali, tipo... Acesso restrito, né? Educação restrita. Os pais influenciam o filho da maneira certa. Então, esses jovens aqui, eles já saem na disparada na frente de um adolescente comum de classe baixa aí, né? Isso que é triste. É desleal. Bem, isso influencia também no esporte. Vocês sabem o que é reserva de emergência? É um valor que você separa para caso aconteça algum imprevisto, você tenha esse dinheiro guardado para utilizar. Mesmo se você deixar de ter a sua fonte de renda, você tem essa parte guardada para se manter durante alguns meses. E você tem que ter 6 vezes o valor que você gasta mensalmente para só coisas essenciais, como seu mercado. Eu vejo pelo meu filho, né? Então, o meu filho, eu ensino para ele o investimento básico ali, né? Tudo. Sempre tô falando sobre isso com ele. E aqui no meu bairro, é cheio de criançada. E eu não consigo passar esse conhecimento para eles, né? Nem é minha obrigação isso, né? Mas assim, o pouco que eu consigo ensinar pro meu filho, ele já vai estar quilômetros à frente deles na parte de se desenvolver, né? De desenvolvimento pessoal, né? Então, assim,
o adolescente que tem conhecimento, acesso a esse tipo de informação, sai anos-luz na frente. Mercado, seu aluguel. O que é inflação? Inflação é a subida dos preços e é a desvalorização da moeda. É um aumento generalizado dos bens e dos serviços. Inflação é o aumento dos preços daquilo que você consome e dos serviços que você consome também. O arroz, por exemplo, tava o quê? R$5. Hoje em dia o arroz está mais de 20 o quilo. Então... Quando algo que costuma ter aquele valor sobe muito e acaba desvalorizando a moeda e acaba sendo meio que muito prejudicial para a sua condição financeira. O que é taxa Selic? É uma taxa usada pelo Banco Central utiliza para... Essa taxa ela existe para controlar a inflação. Dividendos. Pô, cara, eles estão bem. Como eu falei, é um colégio particular, mas eles estão bem. Estão muito bem. Muda bastante, né, cara? Dividendos é a maneira como a empresa encontra para remunerar o acionista. Você recebe parte do lucro dessa empresa conforme a porcentagem que você adquiriu da empresa. E essa parte do lucro são os dividendos. É uma porcentagem do lucro da empresa que geralmente é distribuída para os acionistas. Muito legal. Agora, para algumas perguntas um pouquinho mais avançadas. O que é renda passiva? Renda passiva é todo aquele dinheiro que você ganha, mas não tem necessariamente a ver com o seu trabalho. É quando você faz o seu dinheiro trabalhar por você. Por exemplo, tem bastante gente que vive de dividendos. Por exemplo, o CDB, que ele gera rendimentos, e também tem as ações que elas geram dividendos para o acionista. É quando você tem uma renda que você não precisa se movimentar e mesmo assim tá ganhando. É isso que ele falou, Ixi, esqueci o que ele falou, mas é isso que ele falou, igualzinho. Você sabe a diferença de um investimento pré-fixado de um pós-fixado? Investimento pré-fixado, você sabe o valor que ele vai render. Por exemplo, tá tudo certinho lá. Se você investir na nossa empresa, você vai ganhar 12% a cada ano. E o pós-fixado? Pós-fixado é baseado em outra taxa que pode... Cara, eu vou fazer uma entrevista dessa aqui no meu bairro, eu vou filmar. Misericórdia, aí sim você ia ver. Aí você vê a realidade do povão, meu. Sai a perguntar pro povão pra você ver. Aí chega a ser hilário. Variar para cima e para baixo. Por exemplo, qual taxa? O CDI é uma taxa que pode variar. Fundos imobiliários, o que são? Fundos imobiliários... Você adquire cotas e essas cotas, elas representam uma porcentagem do galpão, do shopping. E aí você aluga para as pessoas e aí você distribui uns dividendos e você lucra com isso. Muito bem, isso aí. Obrigado, gente. Show de bola. Beleza, moçada. É isso aí. Gostaram do vídeo? Já deixa um like aí. Se inscreve se você não é inscrito, pra dar uma moralzinha aqui pro canal. Eu ia trazer um vídeo de investimentos hoje. Eu ia fazer um aporte e tal, mas o investidor 10 tá bugado. Não sei o que aconteceu. Então vai ficar pra amanhã ou pra depois de amanhã. É isso. Um abraço. Até o futuro. Fui, moçada.